troca férias por um lugar. Na revista de imprensa está connosco a escritora Sara Rodi, que lançou recentemente o livro Dona Estefânia, um trágico amor. Bom dia, obrigada pela presença neste Jornal das 10. Sara, já iremos falar deste livro. Para já, vamos aos temas que escolheu dos jornais deste domingo. E vamos começar por falar de saúde. Correio da Manhã. Exatamente. Destaca aqui a notícia do Correio da Manhã, 200 mil longe das urgências. De facto, nós temos algumas desigualdades em Portugal que temos que as resolver. Eu, como sou muito adepta da descentralização, julgo que esta é uma das questões que nós temos mesmo que repensar. Está a ser repensada neste momento, vamos ver quais é que vão ser as conclusões. Porque, de facto, aquilo que nós temos nas grandes metrópoles, em Lisboa e no Porto, este acesso a um conjunto de serviços, não existe na periferia, tem vindo a desaparecer. Fala-se aqui em casos de pessoas que têm que fazer 1 hora de viagem para chegar à urgência mais próxima. Portanto, esta é uma das questões que nós temos que resolver, até porque se queremos pensar no futuro de Portugal, temos que pensar obrigatoriamente nessa descentralização. As pessoas estão a fugir lá para fora e nós, se calhar, podemos enviá-las para o interior, podemos pensar num desenvolvimento de Portugal que passe também por um desenvolvimento do interior. É provavelmente a única forma que nós temos de avançar e de pensar isto não a curto prazo, mas também a médio e a longo prazo. E daí também depois a minha segunda... Sara, mas a atual crise que nós estamos a passar, o que é que está a fazer, no seu ponto de vista, a essas desigualdades? Está a aumentar essas desigualdades? Exatamente, é isso que está a acontecer. E eu acho que nós temos de pensar isto, lá está, eu acho que nós corremos muito risco, talvez pelos nossos ciclos políticos serem pequenos, nós pensamos muito a curto prazo, e eu acho que nós temos que aproveitar esta crise também que se está a viver no nosso país para pensarmos a médio e a longo prazo, e pensarmos que futuro é que nós queremos exatamente para Portugal, e pensar um conjunto de medidas para o futuro, não para agora. Eu destaquei notícias na saúde e na educação, exatamente porque as famílias portuguesas, para poderem ir para o interior e para poderem pensar num futuro em Portugal, têm que ter condições básicas naquilo para o qual contribuem e que poderiam ter garantidamente, que é acesso à saúde e acesso à educação, que é a segunda notícia que eu aqui destaquei. Diário de Notícias, vamos já passar para a segunda. Exatamente. Portanto, nós temos, isto é uma realidade que todos conhecemos, nós temos jovens que se estão a licenciar e que estão a ir lá para fora. Portanto, nós temos aqui um conjunto de situações e de exemplos e de facto, Portugal, nós temos que agarrar estes jovens, nós temos que guardar esta nossa massa de gente formada e temos que aproveitar para desenvolver o nosso país. Mas não é isso que está a acontecer. Não é isso que está a acontecer de todo. Os nossos jovens não têm alternativas em Portugal. Nós temos um conjunto de cursos que estão a ser facultados às pessoas e que não têm saídas profissionais. Portanto, nós também temos que repensar a educação no nosso país. E provavelmente também, não só com alternativas superiores, mas também em termos de formação base. Nós não temos pessoas que trabalhem em termos de cursos médios, nós não temos pessoas que façam este tipo de trabalhos. Nós estamos a ir buscar pessoas de fora que façam esses trabalhos e as nossas estão a ir lá para fora. Portanto, há aqui um conjunto de ajustamentos que nós temos que pensar seriamente. Eu acho que está a ser feito um esforço nesse sentido. Pelo menos estamos a começar a pensar questões profundas e estamos a ir um pouco atrás e olhar para elas de uma forma mais séria. Mas há ainda um longo percurso por fazer. Sara, e agora falamos de natalidade, que é algo que também normalmente desce em períodos como este que estamos a viver. Exatamente. E isto também tem a ver com a questão da descentralização que eu estava a falar. De facto, não há uma pessoa que vá para o interior, uma família que viva no interior, que não tenha acesso à saúde e não tenha acesso à educação, é impossível que fique lá. E o que acontece é que as pessoas de antes deslocavam-se para as grandes cidades, onde tinham essas oportunidades, e agora as grandes cidades estão lotadas. Portanto, também nestas não há acesso, não há emprego e, portanto, as famílias não podem ficar. E o que estamos a assistir é que estamos novamente a ter um êxodo posterior. Portanto, a nossa imigração está a começar a ressurgir novamente. E portanto, eu destaquei esta notícia do Correio da Manhã porque o município de Gavião está a dar um apoio à natalidade. E nós sabemos, pela nossa pirâmide, que nós vamos ter graves problemas no futuro e a nossa política de natalidade não está a ser pensada seriamente. Essa sim eu acho que tem que ser bastante repensada, bastante equacionada, porque lá está, não é o nosso Portugal a curto prazo, é o nosso Portugal a longo prazo que nós estamos a pôr em risco um conjunto de situações, desde as reformas, desde o próprio ciclo, as mudanças que vão ser aqui operadas. Nós temos, e de facto a natalidade é uma das questões que é urgente nós debatermos. E Sara, que medidas assim
muito sinteticamente, é que gostaria de ver na prática sobre este tema? De facto, o apoio a quem quer ter filhos, eu acho que é fundamental. E, aliás, há vários municípios que já no país que já têm exatamente, iniciativas. Sobretudo no interior, eu acho que isto é de louvar, por isso mesmo eu destaquei esta notícia. Mas também o apoio às mães que querem deixar o seu trabalho, se assim se pode dizer, para acompanhar os filhos numa primeira fase da sua vida. Que isto é uma realidade que acontece lá fora, na Europa, nomeadamente nos países do norte da Europa. E que em Portugal não acontece. Em que em Portugal não acontece. E nós sabemos que as mulheres, quando optam por ficar em casa e por ajudar a criar os seus filhos... São prejudicadas no trabalho? São prejudicadas no trabalho e quando querem serem reintegradas também não o são, ou pelo menos na justa medida. E portanto, essa é uma das coisas que nós temos que fazer, porque as escolas também não dão resposta com um conjunto de turmas. Eles estão a criar mega agrupamentos. Portanto, temos turmas grandes, temos muitas crianças nas escolas e é impossível que um professor sozinho consiga fazer a educação de uma criança se não tiver o apoio dos pais. E o que está a acontecer neste momento é que os pais têm que se demitir obrigatoriamente dessa função, porque têm que exercer outras para as quais precisam de todo o tempo. E, portanto, as nossas crianças, há aqui um déficit de educação, que o que é que acontece quando estas nossas crianças crescerem? São elas o futuro do nosso país. E, portanto, se nós não investirmos nelas, e não só na sua educação, mas também na sua cultura, na sua educação, vão ser elas o futuro do país e, portanto, podemos vir a ter sérios problemas daqui para a frente. E depois precisamos de crianças, em última instância, não é? Portanto, o apoio à natalidade, o apoio, por exemplo, a casais inférteis, que nós temos uma quantidade enorme de casais no nosso país que precisam de ajuda, tudo isso não está a ser pensado e, em minha opinião, é urgente que o pensemos. Sara, vamos passar ao próximo tema e sugiro que abra então o Diário de Notícias, que foi o jornal que escolheu, página 35, para falarmos de ambiente. Exatamente. Eu acho que é uma questão fundamental. Eu falei em saúde, falei em educação e natalidade, mas a questão ambiental é outra questão urgente que nós temos que falar. Eu acompanhei com alguma curiosidade a Cimeira do Rio. Exatamente, Rio Mais. Pronto, algumas pessoas ficaram satisfeitas, mas a maioria desapontadas com aquilo que se passou. Porque, de facto, isto leva-nos a uma questão até um pouco mais profunda até do nosso paradigma de civilização, que é que espécie é que nós somos e o que é que estamos a fazer, de facto, ao nosso planeta, porque nós estamos a resolver questões pontuais, estamos a agir um bocadinho por consequência, mas temos que pensar que este nosso planeta, que é a nossa casa, nós, de facto, estamos a destruí-lo. E que espécie é que nós somos? Como é que nós podemos olhar para um futuro distante quando temos, por exemplo, os níveis do mar, que é esta notícia que aqui fala, estão a descer, estão a subir a níveis completamente extraordinários. Portanto, nós vamos ter planeta daqui a alguns anos, obviamente que lá está, e pensar a longo prazo. Mas esta questão é urgente e não basta pensarmos em pequenas medidas que nós tenhamos que mudar nas nossas empresas. Não, nós temos mesmo que pensar que nós, acima de qualquer coisa, acima de qualquer povo, acima de qualquer continente, nós somos uma espécie, nós vivemos num planeta e que este nosso planeta está em risco de sobrevivência. Portanto, para que preocuparmos também com algumas coisas se não pensamos naquilo que é o nosso futuro até enquanto espécie? A Sara falou também há pouco da Cimeira, que terminou na sexta-feira, do Rio Mais 20. O que é que desapontou mais no final desse encontro? Desapontou-me sobretudo não haver, não se dar tanta voz à sociedade civil que se tentou mobilizar. E eu acho que mais do que nunca, nós estamos numa altura em que nós temos que dar voz à sociedade civil, que está a desenvolver coisas extraordinárias. Portanto, à volta desta cimeira, houve um conjunto de pessoas que se deslocou lá, que tinham ideias, tinham propostas concretas, porque de facto é isso que acontece, não só a nível do ambiente, mas em quase todas as áreas. Nós estamos finalmente, e mesmo em Portugal também, estamos a ver pessoas a pensar, a refletir e a olhar para isto e a pensar, espera, aqui alguma coisa mal. E temos pessoas de repente a lançar propostas concretas e a ter ideias muito boas. E eu acho que é preciso que os políticos ouçam a sociedade civil e se faça um debate profundo em que todos possam, de facto, contribuir, porque há pessoas a fazer esta reflexão, lá está, a médio e a longo prazo, e nós temos que ouvir essas pessoas. E foi isso que falhou um pouco aqui nesta cimeira e que poderia ter acontecido, seria, sem dúvida, muito mais benéfico. Sara, é escritora, já escreveu vários livros dedicados ao público infantil, agora tem um novo livro, Dona Estefânia, Um Trágico Amor, junta duas paixões, romance e história? Exato. Eu sou uma apaixonada pela história do nosso país,
porque entendo muito também que nós, olhando não só para a frente, mas também para trás, percebemos também quem é que nós somos, e até nós enquanto povo. E esse foi um dos estudos que eu fiz e que me deu particularmente gozo, foi estar a olhar para a nossa história noutra perspectiva. Ainda por cima, porque nós temos uma princesa alemã que entra no nosso país, vem para o nosso país com 22 anos, com muita vontade de mudar o nosso país, e portanto foi muito interessante colocar-me na pele dela e pensar a forma como ela olha o nosso país, e em conjunto com o Dom Pedro V, que era outro homem extraordinário que queria levar Portugal para outro rumo, como é que estas duas pessoas se juntaram e como é que elas olharam para o nosso país. Infelizmente, a Dona Estefânia morreu muito cedo, Dom Pedro também 2 anos depois, mas eu não tenho dúvidas que se este casal, que é apaixonante, e eu espero que depois tenha a oportunidade de ler, que este casal apaixonante, se tivesse vivido mais anos, que naquela altura Portugal tinha tido um rumo diferente, certamente. Sara, fica então essa sugestão de leitura, Dona Estefânia, Um Trágico Amor. Muito obrigada pela presença neste Jornal das 10. Bom domingo. Obrigada. Por causa